Olá a todos e a todas. Hoje iremos para uma aula de Fisiologia Humana. O professor Rodrigo Berratti que aqui fala com vocês. Uma abordagem integrada, quinta edição de Glauber Silverthorne, ArtMed. Bom, nós estamos usando esse material. Vamos fazer novos materiais usando umas figuras também desse incrível livro que eu recomendo a todos. É o melhor livro de Fisiologia Humana que existe no Brasil, na minha opinião. Bom, se a gente fosse começar a falar de fisiologia humana ligada à parte hormonal, o que a gente vai ver hoje, nós estamos vendo então introdução ao sistema hormonal endócrino, né? Introdução ao sistema endócrino, ok? Bom, falando do sistema endócrino, nós devemos levar em consideração os hormônios, a classificação dos hormônios, o controle da liberação hormonal, interações entre os hormônios ou hormonais, disfunções endócrinas e evolução hormonal. Então, levaremos em consideração os hormônios, a classificação dos hormônios, o controle da liberação hormonal, interações hormonais e disfunções hormonais e evolução hormonal. Bom, então a gente começa aqui, eu vou ler para vocês uma frase do Howard Rasmussen em Williams Textbook of Endocrinology, 1974. A divisão do sistema endócrino em subsistemas isolados deve ser reconhecida como artificial, conveniente apenas do ponto de vista pedagógico, pois não mostra a natureza interligada de todos os sistemas. Então o que eu queria que vocês lembrassem, ficassem de olho, é que o sistema hormonal, o sistema endócrino é integrado a outros sistemas, tá? Bom, primeira coisa que a gente deve lembrar, o que são hormônios? Os hormônios basicamente são substâncias, são mensageiros químicos secretados no sangue por células altamente especializadas. Os hormônios são responsáveis por funções diversas: metabolismo, crescimento, regulação da temperatura, do balanço de água, de sais, de íons e reprodução. Então, os hormônios agem em células-alvo de três maneiras: controla as taxas de reações enzimáticas, 2. Controla o transporte de íons através das membranas, e 3. Controlam a expressão gênica e a síntese de proteína ou de proteínas. Basicamente, os hormônios são proteicos, peptídicos, tá? Existem hormônios ligados a colesterol e outras substâncias, mas basicamente são peptídicos. Aqui a gente tem uma visão geral do corpo humano. Aqui vocês estão vendo o corpo humano, né? E as diversas glândulas do sistema endócrino: hipófise, glândula pineal, hipotálamo, neurohipófise, adenohipófise, tireoide no pescoço, paratireoide um pouco abaixo, timo um pouco acima do coração. O coração também tem uma parte que funciona como sistema endócrino, liberando então um importante hormônio ligado à pressão alta, ou à regulação da pressão, que é o peptídeo atrial natriurético, nos rins. Ele vai liberar lá nos rins e vai atuar aqui dentro. O fígado, que tem mais de 100 funções, 500 funções, e angiotensina, por exemplo, córtex suprarrenal dos vasos sanguíneos, fatores de crescimento, a insulina, né, os IGFs, etc. Bom, isso é importante a gente saber, os hormônios tróficos, etc.
Estômago e intestino, gastrina, colecisticina, secretina, CCK, outros hormônios tróficos, né? Trato gastrointestinal e pâncreas. O pâncreas é uma glândula que fica perto do estômago, muito importante. Insulina, produção de insulina, controle do açúcar nas células. Glucagon também controla isso, aumenta a quantidade de glicose no sangue, a insulina diminui. Somatostatina, polipeptídeo pancreático, etc. Córtex da suprarrenal, então aldosterona, hormônios do estresse, cortisol também, androgênios, então andrógenos ou hormônios androgênicos, tá? A medula da suprarrenal, adrenalina, noradrenalina, rim, eritropoetina, 1,25 de hidroxivitamina D3, calciferol, E, intestino, e aí vai. Pele, vitamina D3, forma intermediária do hormônio. Testículos, androgênio, inibina, e aí vai. Ovários, né, nas mulheres, estrógenos, progesterona, inibina, hipófise, relaxina, gestação, tecido adiposo, leptina, adiponectina, resistina, placenta, estrógenos, progesterona, somatotropina coriônica, gonadotropina coriônica, corpo lúteo. E aí vai, você tem uma infinidade aqui, ó, adenohipófise, prolactina, hormônio do crescimento GH, somatotrofina, corticotrofina, né, tireotrofina, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, na tireoide, hidroxitirina, tiroxina, T3, T4, calcitocina, hormônio responsável pela quantidade de cálcio nos ossos, hormônio da paratireoide, PTH, no timo, timosina, timopoetina, para a defesa do corpo, peptídeo atrial natriurético, como eu já falei, no coração, e aí vai. Bom, alguns desses importantes órgãos, né? Gera glândula, C, células endócrinas, N, neurônios, P, peptídeo, S, esteroide e A, derivado de aminoácidos. Bom, a tabela está pequena, mas quem tem o livro de John Glauber Silverthorne vai ver bem. Qualquer outro livro de fisiologia humana, você terá grande parte desses hormônios apresentados aqui, tá bom? Isso é importante, muito legal, vasopressina, DH, né? Ocitocina, hormônios tróficos no hipotálamo, e melatonina na pineal, controle do sono, do humor também. Então, interessante essa parte, muito espetacular, né? Bom, aí você vai pensar comigo, como que é feito um hormônio, como que ele é sintetizado e liberado? Bom, primeiro de tudo você tem aqui o sistema ligado ao RNA mensageiro, que é uma mensagem enviada do DNA a partir da RNA polimerase, que sintetiza essa molécula. Simples, né? Bom, então é muito importante que a gente reveja esses conceitos, que esteja bem claro na cabeça de todos, que primeiro, número 1, a gente tem aqui então, número 1, os ribossomos vão traduzir a mensagem vinda do RNA mensageiro para a produção de um pré-hormônio. Então, o RNA mensageiro nos ribossomos une os aminoácidos formando uma cadeia polipeptídica chamada pré-hormônio. A cadeia é direcionada para dentro do lumen do retículo endoplasmático, para cá, ó, por uma sequência sinal de aminoácidos. Então, o professor Mark Blundell, né, alemão, descobriu a sequência sinal, ganhou o prêmio Nobel, né? Essa sequência sinal, ela vai ser uma etiqueta, como se fosse um código de barras, em analogia. Não tem código de barra na célula humana nem dos animais, mas é pensa no aeroporto com uma substância que chegou do avião e ela vai ser lida para saber para onde ela vai. Então essa sequência sinal seria isso. 2. Enzimas no retículo endoplasmático
retiram a sequência sinal, gerando um pró-hormônio inativo ainda. Então eles retiram a sequência sinal e é gerado, então, ó, retirado, né, a sequência sinal. E aí é formado, que era essa parte, um pró-hormônio. Bom, ele vai passar para o aparelho de Golgi, então ele estava dentro do retículo endoplasmático, rugoso ou liso, passou para o aparelho de Golgi, o sistema golgiense. Dentro do sistema golgiense, o pró-hormônio passa do retículo para o aparelho de Golgi, como eu já tinha falado. Aí são formadas vesículas, ele atravessa os sáculos, complexo de Golgi, são interligados. E aí ele é liberado vesículas secretoras, contendo enzimas, e o pró-hormônio brotam do aparelho de Golgi. As enzimas clivam o pró-hormônio, formando um ou mais peptídeos ativos, mais os fragmentos peptídeos adicionais. Então aí toda essa parte ela é fragmentada, ó. Aí é cortada e aí libera um hormônio ativo. Isso aqui é um esqueminha para você entender, né? Um fragmento peptídico e outro fragmento. E aí o hormônio vai para a célula alvo. Relembrando, hormônio, você tem a célula, uma célula secretora do hormônio, que vai enviar esse hormônio para uma célula alvo. Tá? Essa célula alvo é bem importante que vocês lembrem que ela vai receber, vai ter um receptor para esse hormônio. Esse hormônio se liga e entra dentro da célula, como a gente já viu na outra aula de comunicação celular, certo? Então tá aí. Então, ó, o caminho, a tradução em proteína e saída do corpo, liberação do sinal. Bom, e aí chega na célula alvo, tá? Então as vesículas liberam seu conteúdo por exocitose no espaço extracelular, no leque. O hormônio é feito no líquido intracelular, e vai para o leque e depois para dentro de novo do líquido intracelular da célula-alvo. Beleza? Aqui um endotélio capilar do sangue e aí passa para a corrente sanguínea. Então o hormônio entra na circulação e é transportado até o alvo. Então, entendeu? O sangue funciona como um rio que leva essa canoinha que seria então a proteína. Beleza? Acho que fica legal. E o porto seria o receptor do hormônio em determinada célula-alvo. Bom, aqui é um pouco mais complexo, mas só para vocês entenderem, você tem uma sequência de RNA aqui. Pré-Pro-TRH, hormônio liberador de tirotropina, possui 6 cópias, aí mostra tudo, como que é o processo, retirada do sinal, e aí monta como que é montado toda essa estrutura, e aí vai. E depois a proteína, que é traduzida a partir do RNA mensageiro, que vai ser traduzida dentro dos ribossomos em proteínas. Bom, então dentro dos ribossomos vai ocorrer a tradução e aqui esse fiozinho seria o RNA mensageiro, beleza? Bom, e aí mostra o tipo aqui insulina, por exemplo, peptídeo, né? Aí ele é ativo, inativo, etc. Então, processamento dos hormônios peptídeos. Os hormônios peptídeos são produzidos pré-pro-hormônios grandes e inativos, que incluem uma sequência sinal, uma ou mais cópias do hormônio e fragmentos peptídicos adicionais. Então, aqui é um pró-hormônio, tá? Ele é clivado e aí vai formar o ACTH, lipotropina e beta-endorfina. E aí mais um fragmento. E aí vai, tá? Então, hormônio, adenocorticoide, etc. Bom, isso não vem ao caso ainda, a gente está falando da proteína formada, né? Que são muitas coisas para falar nessa aula. Então eu vou ser breve agora só para mostrar aqui a parte de biologia molecular. Depois vocês param e leiam com calma, tá? Quem precisar disso na prova ou no exame. Bom, e aqui os hormônios peptídeos H, né? O hormônio. Não podem entrar nas células-alvo e devem ligar-se aos receptores da membrana R. Então eles vão se ligar com
proteínas receptoras da membrana, tá? Membrana, então o hormônio vai chegar aqui, aí ele vai ativar uma proteína G, que possivelmente vai abrir canais iônicos, ou um sistema de segundo mensageiro, que vai fosforilar uma proteína, como a gente já viu na outra aula, fosforila e aí gera proteínas e resposta celular. TC então é tirosina quinase, que no caso está tirosina quinase, que em inglês é K, né? E aqui está TC, mesma coisa que TK. EA, enzima amplificadora, aqui ó, enzima amplificadora do sinal. E G, proteína G, que está aqui liberando então para abertura de um canal, e aí vai descer essa bolinha e vai abrir para liberação de uma substância X, ok? Continuando aqui a gente está vendo o exemplo de hormônio esteroide, derivado do colesterol. Então a gente viu o controle lá, como é que é feito na membrana, e agora estamos vendo um hormônio à base de colesterol, que é uma molécula precursora de todos os hormônios esteroides. Então é modificado por enzimas que produzem os hormônios esteroides. Então, progesterona, estradiol no ovário, cortisol, aldosterona, testosterona, né? Então ela vai ocorrer aonde isso? No córtex suprarrenal. Então no córtex da suprarrenal, fica acima dos rins, você tem a produção de aldosterona, importante para equilíbrio dos sais, de estresse, etc. Cortisol também é um hormônio ligado ao estresse, ao sono, etc, etc. Tá? Ao acordar, uma série de funções do cortisol, né? O estradiol é um estrogênio, tá? Um estrogênio formado no ovário, tá? A produção do ovário, as características secundárias da mulher, importante na menstruação, né? Importante em diversas partes do corpo da mulher, tá certo? Bom, importante também na pílula anticoncepcional, etc, etc. Depois a gente vai, numa aula de reprodução, a gente vai falar sobre isso. Bom, ação de hormônios esteroides. Então, normalmente, você tem lá, a maioria dos esteroides são hidrofóbicos, estão ligados à proteína carreadora plasmática, somente hormônios não ligados podem difundir-se para dentro da célula-alvo. Então, tá aqui, né, eles têm que se ligar com uma proteína carreadora para daí passar pela membrana. No 2, os receptores dos hormônios esteroides estão no citoplasma ou no núcleo. Ó. Então, os receptores estão ou no núcleo ou no citoplasma. Certo? 2A e receptor na superfície da célula. Alguns hormônios esteroides também se ligam a receptores de membrana, que é esse caso aqui. Tá? Que usam o sistema de segundo mensageiro para criar respostas às células rápidas. Resposta é rápida. Beleza? A outra é mais lenta. 3. Complexo hormônio receptor liga-se ao DNA e ativa ou inibe um ou mais genes. A inibição ou ativação de genes. A transcrição de RNA então vai passar uma tradução, produção de proteínas, e aí vai ser levado para a corrente sanguínea possivelmente, ou para dentro da célula, ou para outras partes, para o líquido extracelular. E aí os genes são ativados, produzem RNAs mensageiros, e a tradução produz novas proteínas para os processos celulares. Bom, hormônios derivados da tirosina. Então isso é comum no controle do metabolismo do corpo, tá? Tem algumas doenças relacionadas a isso, doenças de Graves, bócio, etc, etc. Tirosina é o aminoácido precursor das catecolaminas e dos hormônios da tireoide. Então esse aqui é a tirosina, é um aminoácido, tá? A catecolamina, as catecolaminas são produzidas pela modificação das cadeias laterais da tirosina. Então já respondi a pergunta. Qual a diferença entre cada molécula de
catecolamina e a molécula de tirosina. É só a gente olhar essa parte aqui, né? Tá certo? As cadeias laterais, né? Vão ter possivelmente algumas diferenças. Veja aqui, ó. Dopamina, né? Importante neurotransmissor, noradrenalina, hormônio, e adrenalina. Então veja, diferença aqui, aqui eles são iguais, mas aqui tem uma diferença. As diferenças estão aqui, então já respondendo a questão. Qual a diferença entre a molécula de catecolamina e a molécula de tirosina? Então, dopamina, importante, hormônio, ligado à parte neuronal. Controle do humor, uma série de doenças ligadas à dopamina, como o mal de Parkinson, por exemplo, né? A noradrenalina e a adrenalina, funções de sobrevivência do corpo, acelera o coração, etc, etc, né? A tirosina, agora a tiroxina. Então, hormônios da tireoide são sintetizados a partir de 2 tirosinas e um átomo de iodo. Então, ó, tirosina, tetraiodotironina, T4, T3, triiodotironina. Então tem uma pequena diferença nessa substância, a diferença mínima, né? Tá? É só aqui, ó, basicamente, ó, que não tem aquele iodo mostrado aqui, e aí T3 e T4 se diferem dessa maneira. Importantes para quê, professor? Metabolismo basal do corpo. Pessoas que têm hipotiroidismo podem ficar mais obesas, mais lentas, metabolismo mais lento, o metabolismo diminui, etc, etc. Hipertiroidismo, a pessoa pode ficar muito magra, ter xeroftalmia, etc, etc. Várias doenças relacionadas, né? Bom, então é importante que a gente veja, então, a insulina. Insulina é extremamente importante. Ela controla a entrada de glicose C6H12O6 nas células, certo? Então a entrada nas células é controlada pelo hormônio insulina, o hormônio peptídico. Pode ser liberada por um aumento nos níveis de glicose sanguíneo ou pela estimulação neural desencadeada pela ingestão de uma refeição, por exemplo. Então vamos lá. Muita glicose no sangue. Você acabou de comer chocolate, acabou de comer um doce, acabou de ingerir uma refeição. O que aconteceu? Retroalimentação negativa. Então vai ter que diminuir a quantidade de glicose no sangue. De que maneira? Vamos ver. Então os receptores de estiramento no trato digestivo, neurônio aferente, passam a informação do estímulo para o neurônio eferente. O pâncreas passa a aumentar a concentração de insulina no sangue, passa para a corrente sanguínea, chega no tecido-alvo, aumenta a captação e utilização da glicose, que entra dentro das células efetivamente. Então a glicose, aqui vai entrar a insulina e vai proporcionar a entrada de glicose. E aí a glicose vai conseguir entrar dentro do corpo. Aí a mitocôndria o citoplasma vai ter a glicólise e depois dentro das mitocôndrias vão gerar energia, certo? Então aumenta a captação e utilização da glicose. E aí diminui a quantidade de sangue. Então, ó, aumentou glicose no sangue, o que vai acontecer? Vai aumentar a síntese de insulina. Liberação. O que vai acontecer? Vai ter maior entrada de glicose na célula-alvo. Certo? Célula-alvo. E aí, por consequência, diminuição da glicose no sangue. Foi claro, meus queridos? Aí, basta você olhar aqui o esqueminha. Então, tem uma retroalimentação negativa, uma inibição
da quantidade excessiva de glicose no sangue. Como que acontece esse mecanismo? O corpo responde ao aumento da quantidade de glicose com hormônios liberados por neurônios, neurotransmissores, que são levados ao pâncreas e estimulam a produção de insulina. A insulina vai abrir, vamos dizer assim, as proteínas da membrana para a passagem de glicose. E aí vai diminuir, consequentemente, a quantidade de glicose no sangue. Fui claro, meus queridos? Isso é extremamente importante, porque a glicose dentro das células favorece a respiração celular e a quebra de glicose para a produção de ATP. Quebrou glicose, fornece ATP, que está ligado à energia. Tá, beleza? Maravilha, é lindo demais a fisiologia. Reflexo endócrino, sistema hormônio paratireoide, controle então do cálcio nos ossos. Então vamos lá. Cálcio plasmático, concentração. Célula paratireoide, então, outra retroalimentação negativa. Célula paratireoide, hormônio paratireoide é produzido, corrente sanguínea, ossos em rins, reabsorção óssea, reabsorção de cálcio nos rins, produção de calcitriol leva ao aumento da absorção de cálcio no intestino, e aí ocorre então aumento do cálcio no plasma. Aqui ocorreu uma diminuição do cálcio, aqui ocorre um aumento. Beleza? Maravilha. Continuando, a glândula hipófise é uma das glândulas mais importantes do sistema hormonal. Ela tem inúmeras funções, então a glândula hipófise é protegida por uma cavidade óssea, está conectada ao encéfalo por uma fina haste. Então você tem aqui o infundíbulo, a haste conecta a hipófise ao encéfalo, e aqui tem osso, veja bem, ó, e tem uma passagenzinha aqui, um buraquinho. Veja como é sutil, né? E aí existe aqui a neurohipófise, o osso esfenoide em volta aqui, né? O osso esfenoide. E aqui a adenohipófise, é o anterior, né? A neurohipófise é conhecida como hipófise posterior e a adenohipófise anterior. Uma verdadeira glândula endócrina original epitelial. É uma extensão do tecido neural, a neurohipófise, e o infundíbulo é a haste que conecta a hipófise ao encéfalo. Então o hipotálamo é ligado a... parece um saco, né? Tá certo? Continuando então, queridos. Só para eu voltar aqui rapidamente, essa glândulazinha, ela é tamanho de um grão de feijão. Tamanho similar a um grão de feijão na sua casa. Então tem a parte anterior e posterior. Então para não errar, lado esquerdo anterior, lado direito, não sei se eu posso falar assim, mas eu vou falar posterior, tá? Na verdade, a gente está olhando de lado, se vocês puderem ver, é de perfil. Então anterior é que vem na frente, posterior é que está atrás, basicamente é isso. Então se confunde, tá? A gente está vendo ela de perfil. Então, síntese, armazenamento e liberação dos hormônios da neurohipófise. Então, o hormônio é produzido empacotado no corpo celular do neurônio do hipotálamo. Sai do hipotálamo. As vesículas são transportadas ao longo da célula, através do citoesqueleto, que tem proteínas dineína e cinesina, cinesinas e dineínas, né? Tá certo? Dineína e citosinas, certo? Bom, e aí ele chega próximo de um outro hormônio dentro da neurohipófise, ele sai lá do hipotálamo e desce até o neurohipófise. Chegou na neurohipófise, tem uma veia lá. É um vaso sanguíneo. E aí os hormônios são liberados no sangue. Que maravilha!
Síntese, armazenamento e liberação de hormônios da neurohipófise. Maravilha. Aí, tava fácil, gente. Tava fácil. A gente deve ver, então, quais são os hormônios hipotalâmicos, tá? Os hormônios da adenohipófise, beleza? E os hormônios da neurohipófise em outra parte. Então, vamos lá. Hormônios hipotalâmicos, dopamina, né? Aí nós temos, então, os hormônios da adenohipófise. Aí você tem aqui o PRF, TRH, CRH, GHRH e GNRH. Bom, e aqui a somatostatina. Então, o hipotálamo secreta hormônios liberadores, RH, hormônios inibidores, IH, e agem nas células endócrinas da adenohipófise para influenciar a secreção de seus hormônios, onde há o controle antagonista por dois ou mais hormônios. Controle dominante é indicado pelo asterístico. Então, asterisco, controle dominante. Asterisco. Hormônios adenohipófise agem em outras glândulas. ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, corticotrofina. CRH, hormônio liberador da corticotrofina. FSH, hormônio folículo estimulante. CRH, e aí vai. GH, hormônio do crescimento. SS, somatostina. SS, somatostina. Tá aqui, ó. S e S. Hormônio liberador de somatotropina, SRIH. Então, hormônio liberador de somatotropina. Depois tem GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, pessoal, vocês podem ver que tem diversos nomes, né? Depois vocês param o vídeo e anotem tudo no papel, ó. GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, né? GNRH, e aí vai, ó, uma série, né? PRFs, tá? PRH, PRF, múltiplos fatores liberadores de prolactina. Aí vamos para as mamas. TRH, hormônio liberador da tirotrofina. TSH, hormônio estimulante da tireoide, glândula tireoide, hormônios tireoide, muitos tecidos. ACTH também é extremamente adrenocorticoide, corticotrofina, córtex da suprarrenal, cortisol. GH vai para o fígado, IGFs, que são liberador, fatores de crescimento, né? A insulina, semelhantes à insulina, e aí vai. E as células gonadotrofinas, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Células endócrinas das gônadas, androgênios, testosterona, estrógeno e progesterona, os estrogênios e a progesterona. Células germinativas da gônada, testículos, ovário, né? Maravilha. Bom, bastante, né, gente? Então, células endócrinas, adenohipófise. Isso aqui serve para o Enem também, quem estiver estudando para o Enem, né? Tá? Bom, e aqui as alças de retroalimentação negativa no hipotálamo adenohipófise. Então, tem o estímulo, retroalimentação negativa, isso quer dizer o quê? Se o hormônio cresceu demais a sua concentração, depois vai ter o freio e a sua diminuição na alça longa e alça curta, certo? A alça curta ela fica dentro da hipófise, do hipotálamo para a hipófise. A alça longa ela vai chegar até o hormônio na corrente sanguínea, né? Então, estímulo hipotálamo libera, né, vias endócrinas complexas, hormônios da via atuam nos sinais de retroalimentação negativa. Então, hormônio trófico, hormônio trófico, glândula endócrina, e o hormônio, tá,
vão ser bloqueados aqui. E aí não chega tecido alvo e nem resposta. Ou, possivelmente chega, mas aí ele tem a sua redução a partir da concentração e do estímulo. Beleza? Bom, o hipotálamo está aqui, né? Adenohipófise. ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrofina. Cortisol, que é um hormônio esteroide secretado pelo córtex da suprarrenal. Ele está ligado, então, a ACTH, tá? Que é o hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrofina. E aí no córtex da suprarrenal, na parte externa da suprarrenal, há a liberação do cortisol, tecido-alvo e resposta. Então aqui é uma retroalimentação negativa de alça longa e aqui dentro alça curta, beleza? Bom, agora a gente vai falar da neurohipófise, que é bem mais fácil. Dá uma olhada. Olha aqui. Então vamos lá. Neurohipófise. Você olha então na parte então, dos neurônios, sintetizadores dos hormônios tróficos, os liberam nos capilares do sistema porta. Então tem uma artéria que vai levar esses hormônios descendo até desceu até a neurohipófise, certo? Então esses vasos porta carregam os hormônios tróficos diretamente para a adenohipófise. Tudo bem? Muito bem. Então as células endócrinas liberam seus hormônios dentro do segundo conjunto de capilares. Então eu estava acusando aqui a neurohipófise, mas nessa aqui, aqui é o mecanismo da adenohipófise, né? Até acho que o desenho aqui não está bem feito, mas está aqui. É o mecanismo da adenohipófise ainda falando, tá? Então tem, os órgãos-alvo ligados a esses hormônios. Quais são? Glândulas mamárias, ligada à prolactina. Então o choro do bebê, ele estimula a liberação da prolactina pela mãe e aumenta a síntese de leite e a ejeção do leite. O GH vai aumentar a quantidade músculo-esquelética, principalmente em homens. TSH, nas mulheres existe, mas em menor quantidade. TSH, hormônio estimulante da tireoide, glândula tireoide, como a gente já viu. O ACTH, que é o hormônio tirotrófico, né? Córtex da suprarrenal. E LH e FSH, que é o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante no ovário e nos testículos. Coisa horrorosa. E aí nas gônadas. É isso que vocês têm que lembrar. Dá trabalho, então aconselho a vocês que estão na universidade a estudarem repetidamente esses conceitos e anotarem nos seus cadernos. E ler e reler várias vezes. Eu recomendo em testes e provas finais do ano que leiam no mínimo 10 vezes. Porque precisa memorizar todos esses hormônios, tá certo? Dependendo do professor, ele vai te exigir que você conheça todas as funções e os hormônios intermediários, tá certo? Bom, agora falando do hormônio do crescimento, que é um exemplo de uma via endócrina complexa. O hipotálamo libera então o hormônio GHRH, tá? Que vai estimular então na adenohipófise a liberação de células GH na adenohipófise, que liberam esse hormônio. Olha só, então o estímulo neurotransmissor vai para as células GH, né, hormônio, que vão então liberar dentro da adenohipófise o hormônio do crescimento, também ligado ao sono. Normalmente é o dormir, que a pessoa aumenta. O adolescente vai crescer dormindo, né? Então o GH, que é o Growth Hormone, ele vai atuar no fígado, vai ter sua atuação específica no fígado, e vai ter também fatores de crescimento semelhantes à insulina no fígado, os IGFs, que vão estimular o acúmulo de cálcio e o crescimento de tecidos moles e a produção de mais osso e aí o crescimento do corpo. Basicamente são esses dois fatores. Os fatores genéticos influenciam também. O hipertiroidismo pode causar gigantismo e também o nanismo de controle genético, tá?
Bom, galera, aqui também existe o sinergismo, né? Combinação de antagônicos e agônicos. Então, glucagon, o que ele faz? Glucagon, é um hormônio liberado pelo pâncreas, que ele vai causar o aumento da concentração de glicose dentro do sangue. E a insulina faz o inverso. Ela é um hormônio antagônico ao glucagon. Ela vai diminuir no plasma sanguíneo a quantidade de glicose, aumentando a permeabilidade de proteínas para a entrada de glicose dentro das células. Tá certo? É como se fosse uma pessoa que cuida de uma portaria. Ela abre ou fecha. A insulina abre ou fecha os portões proteicos das células. O glucagon tem uma outra ação. Ele vai estimular a liberação pelo fígado da glicose na corrente sanguínea, ou a partir de uma situação de estresse celular, ou a partir da ingestão de alimentos com carboidrato. Beleza? E aí, para a gente ter mais um exemplo, a retroalimentação negativa do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, pessoas que têm níveis de estresse acima do normal podem desencadear uma perda de homeostase e causar uma doença. Por exemplo, situações estressantes de longa data, dias, meses, anos, podem alterar de tal forma os tecidos que pode ter o desencadeamento de doenças. Está aí um dos exemplos que a gente pode ver na fisiologia humana. Quem estiver estudando na área de biológicas, né? Depois se aprofundem nos textos do Guyton, mesmo da Dion Glaub e outros, Berne e Levy, são livros que vão mostrar isso. E os livros de patologia que vão também demonstrar esses efeitos do estresse. É muito claro isso, né? O estresse, ele realmente modifica os tecidos a longo prazo. Por quê? Pelos níveis aumentados de cortisol. Falta de sono, tabagismo, alcoolismo, etc. Né? Então o CRH, que é aquele hormônio que a gente viu na outra aula, ele vai diminuir a concentração de ACTH, que é a adenohipófise. Então hipotálamo, adenohipófise. O córtex da suprarrenal tem uma diminuição de cortisol, tecido-alvo e resposta. Aqui é o controle negativo, diminuição, é o freio do excesso de hormônio que está dentro ou de órgãos ou do sangue. Beleza? Bom, aqui é uma parte mais complexa. Hipersecreção secundária devido a problemas do hipotálamo, hipersecreção secundária devido a problemas da hipófise e hipersecreção primária devido a problemas no córtex da suprarrenal. Então, hipersecreção secundária no hipotálamo. Então, disfunção no hipotálamo. Sintomas de excesso. Tá? E aí você tem níveis altos de CRH, níveis altos de ACTH e níveis altos de cortisol. Lá na hipófise, hipersecreção na hipófise, o que nós temos? Níveis baixos de CRH, níveis altos de ACTH e níveis altíssimos de cortisol, ou altos, né? E na hipersensibilização ou hipersecreção primária, devido a problemas no córtex da suprarrenal, que produz o cortisol, então vão ter níveis baixos dos dois hormônios hipofisiários, ou também do hipotalâmico, e o cortisol nível alto, que aí não tem o controle de retroalimentação, que está tendo uma hipersecreção, certo? Bom, e aí outros exemplos, que eu acho que vão ficar muito pesado essa aula, vou deixar para a próxima aula. Aqui só para vocês lembrarem também, a glândula pineal controla todo o metabolismo do sono. Então, o relógio biológico, o ciclo circadiano do ser humano. Então, nós temos picos de melatonina à noite, de madrugada, né? Sono profundo. E a luz solar, ela também aumenta, faz aumentar a síntese de melatonina. E aí, à noite, a pessoa consegue ter um sono mais adequado. Então, a entrada de luz dentro dos nossos olhos e a entrada de luz na nossa retina estimula a produção da glândula pineal, a produção de um hormônio chamado melatonina, que também pode mudar um pouco a síntese de triptofano, presente no leite também,
Então, tomar leite à noite pode modificar o sono, realmente. Então, sono e vigília são funções da melatonina em humanos, ligadas à presença de luz solar, ligadas ao Alzheimer, em alguns casos, ligados à função imunitária e ao crescimento de tumores malignos. Tá? Então, um grande abraço a todos. Essa aula mais complicada, né? Então, o que eu peço para vocês? Parem o vídeo, anotem que realmente esse vídeo é uma matéria mais complexa, uma das mais complexas dos sistemas do corpo humano. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outras aulas de revisão sobre isso, mas tenham em mente então que vocês têm que adquirir conhecimento básico sobre esses hormônios. No começo, não tentem querer saber tudo ao mesmo tempo, que realmente gera um estresse, mas vão passo a passo, leiam os hormônios, depois as funções, tentem memorizar e depois integrar esses conhecimentos que vocês estão vendo. Isso vai demorar em torno aí de um mês, normalmente por experiência, tá bom? Então estudem antecipadamente para as provas, porque realmente esse assunto é bem complexo. Grande abraço para vocês. Não é tão difícil não, mas é muita coisa, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.